com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Maitê e esse é o Papo de Fé, o podcast do Grupo Ágape. Lucas, bem-vindo, começando mais um episódio com a graça de Deus. Mais um episódio, graças a Deus, já tava com saudade já. Saudade, gente, nós voltamos, né? Demos uma pausa aí por conta de TLC, pós-quaresma, né? Tivemos muito serviço por aqui, A gente não estava mas parado. a mente estava cansada, mas agora o coração tá tranquilo e cumprimos com mais uma missão, né? Isso, 31º coração TLC de cheio. Cambuí. Graças a Deus. Também hoje é muito especial porque o episódio passado a gente teve muitas visualizações, tivemos Sim. recorde de audiência, muitas pessoas se inscrevendo em nosso canal. Então, você talvez que está assistindo esse episódio, às vezes pela segunda vez, né? Veio pelo episódio do Ângelo, seja muito bem-vindo. Muita gente lá elogiando, né, o canal do Papo de Fé. Então, é uma alegria acolher todo mundo aqui com a gente. Continuem com a gente, o episódio do Ângelo foi muito especial. Quem ainda não assistiu, confira, né? Ficou um lindo episódio. Isso aí. E hoje vamos falar de um tema muito legal, gente. Olha só. O nosso tema de hoje é leitura e espiritualidade. Olha que tema importante, né? Temos aqui um convidado queridíssimo, muito amigo nosso, né? Do TLC, do nosso movimento, que é o Samuel. Já estava na hora, né, Lucas, o Samuel aparecer por aqui. O nome estava na lista faz tempo. E eu acompanho bastante o podcast, gente. Obrigado. Que delícia. Que bom que você nos acompanha. Seja bem-vindo. Bem-vinda a Mônica, que veio junto com o Samuel. Logo mais a Mônica vai estar aqui no podcast com a gente, né? Então, vamos falar, né, sobre leitura. Como é importante, né? Eu queria começar, né, trazer esse tema fazendo já, né, uma pergunta para os nossos convidados. Será que a gente tem feito boas leituras? Qual foi o último livro que você leu? Pensa aí, né, todo mundo que está assistindo. Qual foi o último livro que você leu? Você costuma ler? Você tem esse hábito? Porque às vezes a gente quer aprofundar na nossa fé, né, quer enriquecer ali, buscar melhorar a nossa espiritualidade, o nosso contato com Deus, e a gente não sabe por onde começar. E o Samuel trouxe uma caixa aqui de opções, né, Samuel? Vários livros, todos que eu já li. Olha só. E tem mais que isso, né? Tenho certeza. Sim. A Mônica falou que pela casa inteira tem livro aberto ali de todo lado, né? Então, a gente é um lindo caminho para a gente fazer, né? Para crescer espiritualmente, para autoconhecimento também, né? O livro, ele nos abre portas, né? Que a gente nem conhece dentro de nós e também para aumentar a nossa fé. Então, é um tema muito legal, eu adorei. Foi sugerido pelo Samuel, né? E que legal poder falar sobre isso hoje. Fiquem com a gente, que vai ter muitas indicações de bons livros. Mas, para a gente começar, vamos conhecer o nosso convidado, né? Samuel, conta pra gente quem é você, o que você faz da vida. Vamos lá, né, gente? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar falando aqui com vocês, depois de acompanhar vários episódios aí, aprender bastante, ouvir mesmo. Às vezes eu tô lá trabalhando, coloco para escutar e sempre tem alguma coisa que enriquece, que ajuda. É uma forma da gente se encontrar com Deus, né? Com certeza. A leitura, eu até comentei disso com o Lucas, que a leitura, ela é uma forma da gente se encontrar com Deus, ele falando ali com a gente através dos santos, das pessoas que têm uma espiritualidade ali, que colocam isso de forma escrita, né? Então, assim, é um ponto que para mim é muito, muito bom. Eu sou Samuel, sou lá de Borda da Mata, né? Moro em Santa Rita. Então, assim, nasci em Borda, fui para Santa Rita fazer faculdade, conheci a Mônica lá, minha esposa. A Mônica é de Santa Rita. A Mônica é de Santa Rita. Sempre mora lá em Santa Rita. Fez faculdade em Alfenas por um tempo, né, amor? E a gente se conheceu lá dentro do movimento do TLC, né? Eu fiz o 26º TLC de Santa Rita em 2017. Então, ano que vem já vai fazer 10 anos, mas tem muita gente que está há muito mais tempo no movimento do que eu, né? Eu cheguei agora mais recente. E, nossa,
foi incrível depois da minha vida dentro do TLC. Tava fazendo faculdade de engenharia, na época eu tava um pouco desanimado, parecia que eu não tava gostando muito, saí trabalhando na área comercial e me encontrei ali depois na área de marketing. Então, Olha eu só. consegui, né? Eu falo que eu aprendi muito do marketing dentro do próprio Grupo Jura, né? Eu comecei ali no Instagram do Jura, desenvolvendo, trazendo algumas ideias, criando alguns conceitos para a gente trabalhar em divulgação de TLC e tudo mais. Eu lembro que o TLC seguinte, o segundo, depois que eu participei, eu acabei ajudando a fazer a campanha de divulgação, Já a começou convite assim, da né? De chefia. cara. E aí foi muito legal, porque aí eu fui me aprofundando, eu estava trabalhando na área comercial, eles viram que eu tinha perfil, falou, vamos trabalhar com a gente no marketing. E aí minha carreira deslanchou. Eu falo que ó, o grupo ele tem um papel muito importante na minha vida nesse sentido, sabe? Porque o que eu sou hoje profissional se deve totalmente ao grupo. Que legal você trazer isso, né? Porque, desculpa, realmente o grupo, ele nos enriquece, né, espiritualmente, ele nos traz a fé, mas ele abre caminhos para a nossa vida em geral, né? E eu também vejo que depois do grupo eu aprendi a falar mais, né, a falar melhor na frente das pessoas, a me desenvolver melhor com as pessoas. Então, o grupo, além de tudo, ele nos traz essa chance, né, de crescimento pessoal mesmo. Como é Com certeza. importante É isso, muito né? importante, porque é coisas que a gente vai praticando ali no dia a dia, que depois a gente vê na nossa carreira, no nosso profissional, falou, nossa, olha isso. E Olha o acaba andando quanto isso junto, nos né? moldou, né? Nos moldou como profissionais cristãos que estão Sim. dentro do mercado de trabalho, né? E aí depois eu fiz uma especialização em comunicação. Então, como eu estava na área de marketing, eu falei, eu preciso, Você foi né? pro marketing Aí eu fui mesmo, pro né? marketing mesmo, fiz uma especialização na área de comunicação empresarial e hoje eu atuo com marketing Com mesmo, com a marketing, que gestão legal. de marketing. É, Depois que a gente casou, a gente teve a Tereza, Os nossa pais da pequena, Tereza. né? Que é a razão da nossa vida. Nossa Quantos Senhora, aninhos? ela tá com 2 anos e 4 meses. Que É delícia. É uma Maria Tereza, Maria né? Tereza. E é engraçado porque a gente fala de leitura, mas a gente já coloca ela para ler desde já, Que sabe? ótimo. O Vinícius também Então, gosta de leitura. esses dias eu tava à noite fazendo ela dormir, né? E aí eu peguei a Bíblia, ela pediu, tem uma Bíblia infantil e ela pediu para contar a história da tempestade acalmada. Ela já sabe até qual, Ela né, que ela sabe, ela quer. tem as historinhas, ela fala, eu quero da tempestade. Aí eu li a história, Ui. contei, aí ela ficou nervosa, falou assim, papai, não tem tempestade? Eu falei assim, não, papai do céu vai cuidar. Aí ela ficou nervosa, depois ela falou assim, papai, posso pedir pro papai do céu pra acalmar a tempestade? Eu falei, pode, Tereza, pode. Que E assim, delícia. ela adora os livros dela, né? Lá Ela em já casa vai se tem a biblioteca apaixonando. minha e tem a dela, com os livrinhos que ela ama, sabe? Que legal, muito importante. E Samuel, você falou, né? Isso meio que casa, né? A nossa vida profissional, o que a gente é, com a nossa vida cristã e espiritual. Então conta pra gente se você sempre foi católico, como iniciou a sua vida cristã, Sempre. essa junção com o TLC, o que você faz hoje. Bom, minha família, eu nasci na zona rural, né, lá no Barro Amarelo, que é bem perto do distrito do Servo, lá em Borda da Mata, né? E meus pais sempre me levaram para a igreja. Minha mãe e meu pai, eles Olha. faziam parte da renovação. Então, segunda-feira era um encontro que eles se reuniam ali, quinta-feira tinha alguma outra coisa, e no sábado era a celebração da palavra, porque nem sempre tinha missa. Mas às vezes eu ia para casa do meu avô e acabava indo na missa com a minha madrinha, né? Que levava a gente para ir na missa. E assim, eu sempre participei muito. Desde 4 anos eu fui coroinha, né? Então comecei bem cedo ali dentro da De igreja. berço católico, né? Quando eu era pequeno, minha mãe me dava também muitos livros. Então, assim, a vida de Santa Terezinha, é claro que, assim, conforme a gente vai amadurecendo, o jeito que a gente vai percebendo as histórias, elas mudam, Muda a né? sua Mas estava visão. ali. Eu lembro que eu tinha um livro de colorir de Santa Terezinha desde pequeno, sabe? Quando eu tinha meus 5, 6 anos, tinha as histórias ali dela. E depois, um dia, quando eu levei a Mônica até na casa do meu avô, quando a gente começou a namorar, eu tava mostrando pra ela esses livros que Da tinham, sabe, da infância. infância, com essas histórias de criança, mas histórias de Deus. Então, Que a minha legal. família sempre, minha mãe e meu pai sempre fizeram muita questão de me levar para esse caminho, de me apresentar as coisas de Deus, porque eles sabiam que a semente precisava ser plantada. Quando eu vim para a faculdade, claro, eu enfrentei umas questões, porque eu
fui querer descobrir outras coisas do mundo e acabei me distanciando. Sempre vem, né, essa fase. Fiquei um tempo da minha vida sem acreditar em Deus, infelizmente, sabe? Tipo, me considerava ateu, sabe? Foi um período, assim, bem, bem forte mesmo, que acho que eu tava perdido, sabe? Eu queria alguma coisa, eu buscava alguma coisa, mas eu não sabia o que eu tava procurando, sabe? E veio acontecer de conhecer alguns amigos dentro da faculdade que me apresentaram, até foi o José e a Júlia, lá de Santa Rita também, que me apresentaram o TLC, me convidaram, e aí eu comecei a minha caminhada, porque ali eu pude me reencontrar com Deus. Olha só. Eu falo que eu conhecia Deus, mas eu não tinha experimentado ele. E o TLC chega nesse momento em que você tá Exato. perdido. Nesse momento que eu estava perdido, Que legal. sabe? Que eu estava buscando matar minha sede com as coisas do mundo, que eu estava buscando outras coisas menos Deus, sabe? Eu achava que eu não precisava de Deus para nada. Na minha arrogância, eu acreditava que Deus não existia, sabe? Então, ali no TLC eu consegui rever minha vida, rever tudo que eu acreditava, e ali eu pude experimentar o encontro realmente com Deus, né? Por mais que a gente conheça, né, que nasce em berço católico, o TLC é realmente um encontro diferente, né? Com certeza. É mais do nosso pessoal, né? É quando você quer ir atrás de Deus, né? Não é porque alguém te trouxe ele. Exato. Você tá indo atrás dele, né? Sim, e ali é o momento que ele te olha nos olhos e fala, siga em frente, sabe? Tipo, tudo que você já fez, tudo que você já viveu, agora é passado. Arrependa-se e comece de novo. Você tem como Dá mais começar uma uma nova chance. história, né? Então eu sinto que o TLC foi muito nesse sentido, veio a criar muito nesse sentido na minha vida, de mostrar que tudo que eu tinha feito, aquele momento, aquela minha revolta, era pra eu começar de novo, sabe? Era pra eu construir minha história a partir dali, porque Deus tinha uma missão pra mim, Que sabe? legal. Ainda eu não entendia qual, acho que até hoje, às vezes a gente tá no meio do movimento fazendo as coisas vão acontecendo, vem aparecendo coisa nova no nosso caminho, mas a gente continua firme na missão, porque eu acho que assim, é um encontro que você não consegue passar por ele e não fazer nada. Não consegue. Você não consegue ser o mesmo, você não consegue, tipo, ficar inerte àquilo. Ele te coloca em movimento. Você quer servir, né? Você quer Exato. ajudar. O Lucas que o diga, né, Lucas? Tem um contato maior aí com o Samuel, Com no certeza. secretariado. Tem uma dedicação grande, a gente vê ali. Mas até queria aproveitar para te perguntar sobre isso, ô Samuel. Sobre como que tá sendo, né, a experiência aí de passar pelo secretariado, a gente tá junto aí nesse processo. Queria escutar aí de você. Os como que trabalhos foi, atuais, né? até de quando você recebeu o convite, né? Como que você se sentiu e como que tá sendo a sua experiência e a sua expectativa também futuramente. Olha, gente, eu lembro que quando o Jadson me ligou para me convidar, eu fiquei meio assim, assustado. Eu falei, será que é o momento, né? Será que é a hora que eu realmente vou conseguir contribuir da forma que o movimento precisa, da forma que o movimento espera, né? E aí eu rezei bastante, conversei bastante com a Mônica, rezei muito, sabe? Foi ali uma semana mesmo de discernimento para entender como que seria, como que eu conseguiria auxiliar e contribuir ali dentro, e aí eu aceitei o convite. A gente ficou com a área de comunicação, né? Inclusive o Lucas é meu parceiro Super ali. A dupla. A gente os dois da acaba comunicação. dividindo ali a cadeira da comunicação e assim, a gente tem um time todo por trás, né, que nos ajuda, são pessoas incríveis, com ideias incríveis, e tá sendo uma experiência muito, muito positiva, porque a gente sente que o movimento ele tá começando a ser mais visto. Uma coisa que eu tenho ficado muito feliz é receber, vez ou outra no direct, pessoas pedindo para fazer o TLC. Olha, A gente que recebeu de legal. Pouso Alegre, recebemos de Cambuí, né, Lucas? Sim, tipo, Recebi recentemente uma pessoa de Santa Rita, sabe? Pouso Alegre bastante, pessoal pedindo quando tem algum TLC em Pouso Alegre. Aí a gente vai conversando e direciona para coordenação. E tá sendo muito proveitoso, porque eu sinto que as redes sociais, né, do secretariado, elas têm o papel de ser um hub para ajudar os grupos na divulgação, mas atingir também outras pessoas de fora do movimento, né? Com certeza. E estar ali dentro do secretariado, agora saindo um pouquinho da questão da comunicação, é muita responsabilidade, né? Porque a gente está trabalhando com outras lideranças. A gente está ali o tempo inteiro pensando nos TLCs, congresso, como trabalhar a espiritualidade dessa liderança que a gente tem ali dentro, né? Como preparar essas pessoas no dia a dia, às vezes para estar num papo, para estar dentro de um TLC, para estar realmente vivendo a liderança cristã nos dias de hoje. Então, é uma responsabilidade muito grande e eu tenho uma boa parte da minha vida, eu paro do meu tempo, é dedicado a fazer alguma coisa,
estar ali junto e fazer o movimento crescer dessa forma, né? Porque a comunicação digital hoje, a mídia, a gente sabe que ela é muito importante porque ela atinge muitas pessoas. E teremos muitas novidades, né, Que Lucas? legal. Com certeza. Teremos muitas novidades vindo por aí. Em breve bom. vamos ter um bom lançamento Eu tô aí para... acompanhando lá, fico de olho em todas as novidades. E como é bom, né, a gente mostrar a nossa cara. A gente aqui com esse trabalho que a gente faz, né, do podcast, também é ali na internet, né? Então, é um meio que eu sempre digo isso, que a gente nada contra a correnteza, né, Samuel? certeza. Porque a internet não nos acolhe, né? A internet é um meio que está muito mais pro lado de lá do que do nosso lado. Então, nadar contra a correnteza mesmo, mas é um meio que a gente tem hoje para chegar nas pessoas, né? É aonde as pessoas estão. Então, como é importante a gente colocar a nossa cara ali, mostrar o nosso movimento, né? Dar essa visibilidade, porque é muito pequeno só dentro dos TLCs, né? Como você disse, está levando isso para fora e pessoas que de longe, né, estão vendo e estão buscando, tendo interesse em participar. É porque a gente está mostrando mesmo nossa cara pro mundo ali na internet, né? Você falando agora, eu me lembrei do The Chosen, né? Que tem um peixinho Aham. nadando contra a correnteza, né? Exatamente aquela Exatamente. imagem. É o peixinho. Ela reflete o que a gente faz. A gente é o peixinho isso. que nada contra a E correnteza vamos trazer os outros para poder peixinhos com trazer a as outras gente. pessoas ao nosso redor. Com certeza. Muito bom. Legal. E você já fez também, já participou do Jura, né? Acho que a gente adiantou ali pro secretariado, mas antes do Sim. secretariado teve o Jura. Você já foi coordenador do Jura? Fui. Depois que eu entrei no Jura, eu fiquei 1 ano e meio ali como membro do grupo mesmo, participando dos eventos, indo frequente no grupo, aí depois eu acabei indo pro conselho, né? E a minha coordenação, ela aconteceu na pandemia. Olha que difícil. Foi assim, a metade de 2021 que eu entrei na coordenação, foi no meio de uma gestão que teve uma pessoa que acabou saindo ali, e aí eu dividi a coordenação com a Isanira e com o Vinícius nesse O resto Vinícius de é um ano. querido. E a gente foi um momento que a gente teve que retomar o grupo, né? Então, eu vivi assim 6 meses online, né? E depois foi o momento da retomada. De voltar, com né? muita insegurança, como que ia ser, se o pessoal ia realmente voltar. E foi interessante porque eu lembro que a gente fazia lista de presença. Tinha um limite de 60 pessoas dentro da escolinha, podia que é onde a ficar. gente faz, né? Faz até hoje os grupos. E eu lembro que o primeiro grupo foi com casa cheia e foi muito, Legal. muito feliz. E aí depois eu continuei mais 1 ano ainda na coordenação, junto com o Bruno e com a Rafaela, né? O TLC veio no final desse ano, foi quando a gente fez o primeiro TLC do Jura pós-pandemia, e aí o grupo não parou mais. Foi quando realmente entrou uma turma, que é uma turma que está lá até hoje, firme e forte, trazendo os amigos. É uma turma que a gente olha e fala, nossa, que pessoal bom que entrou, orgulho, que né? realmente conseguiu puxar ali, fazer acontecer, né? Porque querendo ou não, os mais velhos vão saindo, vão entrando pessoas mais novas, né? E essas pessoas, graças a Deus está iluminando o caminho delas para que elas continuem firme ali, movimentando o grupo. E agora eu acompanho o grupo, tô ali presente sempre que a gente consegue também, para poder marcar presença mesmo, estar ali junto com eles, ver deixar o dia a morrer, dia, sabe? A gente não consegue participar todos os domingos, que nem antes, que nem foi há um tempo. Com criança pequena, a gente sabe que tem os seus desafios, mas a gente continua presente, sempre estando ali, dando apoio para todo mundo que precisa da gente. Que legal. O Grupo Jura é um grupo muito querido por nós. E a gente comentou aqui antes de começar que os episódios do pessoal do Jura são um dos melhores episódios, porque tem muita gente boa lá. Que trabalho bonito vocês fazem, né? Continuem trazendo essas pessoas, porque vocês estão formando muito bem as pessoas dentro do grupo, né? Tá E aí- dando muitos frutos. E ainda tem mais gente lá que precisa vir aqui. Tem muito. É como o Samuel falou, eles estão trazendo e eles estão formando e os frutos estão vindo, né? Tá continuando, não tá parando em vocês. Isso é importante, né? Não Eu aprendi deixar isso com o Luiz morrer. Fernando, que ele fala que uma boa liderança é aquela liderança que prepara as Isso. outras pessoas, que não para nela, que sempre vai fazer algo para ensinar, para que outras pessoas possam estar no Continue. lugar dela, para que depois ela acompanhe de longe, mas veja que o trabalho foi feito. Então eu sinto que o papel da liderança ele realmente acontece quando você consegue passar aquilo para alguém, para que aquela pessoa faça no seu lugar, Não que ela não acabe em dependa você. de você, não acabe em você. Que legal. A gente fica feliz em saber disso. Com certeza, muito feliz. E a gente sempre traz uma passagem, né, para os nossos episódios, Samuel. Então hoje a gente vai ler a passagem de Isaías 55, de 8 a 11. Meu pensamento não é o pensamento de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Oráculo de Javé. Tanto quanto o céu está acima
da terra, assim meus caminhos estão acima dos caminhos de vocês, e meu pensamento está acima do pensamento de vocês. Como a chuva e a neve que caem do céu, para lá não voltam sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir semente para o semeador e alimentá-lo, e alimento para quem come. Assim acontece com a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não volta para mim sem efeito, sem ter realizado o que eu quero, e sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual eu a enviei. Queria que você comentasse sobre essa passagem, o que ela te toca, e faz aí uma relação sobre tudo que a gente tem para falar hoje. Tá bom. Quando o Lucas me mandou, eu bati o olho na passagem, eu acho que eu comentei com ele sobre uma leitura da Vigília Pascal, né? Olha. Que a gente acaba lendo ali na Vigília Pascal, se eu não me engano, é a quinta leitura que é feita ali dentro. E é muito bonita porque ela trata daquele momento de retorno daquele povo, né? O povo que estava exilado volta para casa, né? E Deus quer fazer uma aliança nova com eles ali. E assim, eu fui ler ela completa e ele começa puxando, né? Só um instante. Todos os que Fica à estão com vontade. sede, venham às águas, né? E depois ele fala assim: buscai o Senhor enquanto se deixa encontrar. Tem um Olha, trecho que bem lindo. próximo a isso aqui. E eu acho muito forte, muito marcante, porque ele comenta sobre isso. Venham até mim, né? Venham até mim. E um outro ponto que eu gostei também é essa questão da palavra. Ela sai e faz efeito no coração daquelas É o pessoas, que né? mais me toca. E quantas palavras já não saíram através dos santos, dos escritores católicos que a gente vê por aí e que penetram no nosso coração e que criam raiz e que moldam a forma que a gente pensa, moldam a nossa espiritualidade, a nossa forma de rezar, né? A palavra de Deus, ela é tão forte que ela não é que ela arrebata, né, as pessoas, ela faz com que o mundo ele se transforme através de uma mudança interior, porque quando eu vou moldando o meu coração, quando eu vou moldando o meu ser, né, olhando para Deus, buscando Ele, eu vou tornando o mundo, eu vou tornando as relações que eu convivo melhores, né? Eu vou fazendo a diferença. Então, acho que essa passagem veio a calhar muito aí para o momento por conta dessa questão dela falar isso, né? Que a palavra de Deus vai e depois ela vem e ela não volta sem transformar nada, Não fica né? do mesmo jeito, Não né? É fica da mesma fecundo, forma. né? Exatamente. Como a chuva, né, que cai do céu, a neve que molha a terra. É fecunda, né? Ela não volta sem causar um efeito. É Exato. muito bonito. E tem tudo a ver com as leituras, Sim, né? aham. A gente não consegue ler um livro e não absorver nada dele, né? A gente não consegue ler e ficar na mesma. Você sempre tem uma história nova, né? Algo que te ensina. Isso é fecundo para o nosso coração, para a nossa alma também, né? Então vamos começar a falar dos Vamos. livros? Que delícia! Com certeza, Maitê. Ele quando você lê, né? E assim, lê de verdade, porque às vezes a gente tá lendo ali para passar a página. Acontece, né? Muitas vezes. Mas quando você lê de verdade, lê com o coração, aquilo frutifica. Aquilo te vezes- molda de uma outra forma, sabe? A gente está trazendo aqui a leitura orante, né, espiritual, de livros católicos, mas para quem tem dificuldade de leitura, às vezes, sei lá, eu tenho que fazer uma prova, tem uma amiga nossa aqui, eu não vou citar nome, mas ela vai saber que eu tô falando dela. Ela já fala assim, não gosto de ler. Não gosto de ler, se eu tiver... O Lucas tá rindo. Se eu tiver que ler um livro para fazer alguma coisa, eu desisto de fazer, porque eu odeio ler, eu não vou ler. Geralmente vocês resumem e depois fala pra mim. Vocês me contam, não vou fazer consagração. Por que tem que ler livro para fazer consagração? Não pode consagrar sem ler livro? Então, assim, às vezes tem uma prova para fazer e você é obrigado a ler um livro. Então, você lê aquilo obrigado. Nossa, É muito difícil isso, com não é? certeza. Samuel, assim, acho que nem estava preparado isso, mas, assim, de você que tem, né, esse costume da leitura, como é que a gente faz para quebrar essa barreira da dificuldade de leitura? Eu acho que o primeiro ponto é você achar um livro que você goste.
né? Começa devagar, né? Vocês comentaram dessa questão aí dessa amiga de vocês, eu lembrei da minha mãe, gente. Minha Olha. mãe, ela fala assim que livro pra ela é a primeira e a última página. Ela não tem paciência. Ela fala assim, não, eu leio a primeira e a última página, pronto, acabou. Paciência também. A minha madrinha, eu já aprendi muito com ela vendo o exemplo dela, porque toda a vida ela leu, e minha madrinha lê a Bíblia 2, 3 vezes inteira. Meu pai também lia muito no cantinho, então eu tive muito exemplo né? em casa, sabe? Por isso que hoje eu também deixo a Teresa com muitos livros ali, porque a gente sabe que o exemplo, ele arrasta, né? E assim, eu acho que o primeiro ponto é você encontrar uma leitura que te agrada. Eu não comecei lendo livros católicos, a não ser quando eu era pequeno. Né? Eu comecei lendo literatura no geral, a literatura de escola, né, que a gente precisa para poder fazer a prova. A Eu gente tive precisa, que ler. tem uma hora que você tem que ler. E teve alguns livros que eu achei incríveis, outros foram arrastados. Gente, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aquele livro pra mim foi um caos. Eu não consegui entender, eu acho que eu não tinha maturidade pra ler aquele livro na época que eu li. Eu também li nessa época aí. Então, assim, agora Dom Casmurro eu achei interessante. Dom E Casmurro eu assim, gosto. teve aqueles livros que começaram ali a cultivar, mas eu acho que, como eu vim desde cedo, na hora que eu peguei, eu fui lendo de forma natural, fui pegando gosto. E aí eu comecei a escolher os livros que eu gostava, né? Game of Thrones. Li a coletânea inteira de Game of Thrones, porque aquilo lá eu gostava das aventuras, a forma que era a leitura. Eu acho que eu comecei os livros junto com a série ali, mas eu vi a série bem mais lá pro meio, sabe? Então, assim, gostei, fui. E aí eu comecei a pegar essas histórias no geral, sabe? Histórias do dia a dia mesmo, que foram a porta de entrada para mim nesse universo da literatura, né? E aí eu lembro que pós-TLC, eu entrei, eu tinha alguns livros lá em casa, sabe? Eu lembro que tinha uns, assim, Aparições de Nossa Senhora, tinha o Diário de Santa Faustina, tinha História de uma Alma da minha mãe, eu fui lá, peguei e levei pra ler. Eu falei, eu acho que eu quero começar a ler esse livro. E eu acho que ele foi a minha porta de entrada realmente na leitura que busca essa questão da espiritualidade, né? Porque, assim, a gente se prepara pra tanta coisa, né, Maitê? A gente vai fazer uma prova, a gente estuda. Sim. A gente vai cantar, a gente ensaia. A gente vai... nosso filho vai nascer, a gente faz curso, a gente entende, a gente conversa com as pessoas pra conseguir entender como que faz e tudo mais. Então, assim, quando a gente tá no trabalho, a gente tá fazendo o curso o tempo inteiro pra se aprofundar. E por que não nos aprofundarmos na espiritualidade? É o ponto que eu queria trazer agora. Como encontrar Deus através da leitura? Em que ponto que você chegou com esse relacionamento da leitura que saiu ali do seu gosto, do que era moda, do que você gostava de ler, para o passo de fazer leituras católicas, né? De livros católicos, histórias de santos. Como é que começou isso? Então, e assim... Santa Teresinha te conquistou. Santa Teresinha me conquistou. Ela foi, assim, a pioneira nesse sentido, né? Porque quando eu comecei a ler aquele livro, e ali ela falava que todo mundo era importante, que no Jardim de Jesus tinha as grandes flores, mas que tinha aquele verdinho também que precisava, o arbusto ali que precisava para dar beleza ao jardim, para ele ficar completo, né? Eu lembro que eu fui me encantando pela forma que ela contava, que ela falava, sempre chamando de Deus de bom Deus, sabe? Tipo, ela tem uma ousadia nas palavras, né? sabe? Eu sentia aquela ousadia nas palavras. E conforme a gente vai lendo e vai conhecendo a história dela, você vê que ela era uma menina com um temperamento totalmente difícil, totalmente complexo, né? Ela se autodenominava como mimada uma mesmo criança ali, mimada. sabe? E depois ela vai mostrando como a graça de Deus foi moldando o coração dela, né? Pequenininha, de né? forma pequena ali, e as histórias que ela vai contando, você vê uma profundidade espiritual ali dentro, né, que é incrível. É um livro, assim, que eu li mais de uma vez, porque ele conquistou mesmo meu coração, foi a porta de entrada, e aí eu fui conhecendo quem era Santa Teresinha. Eu tenho uma história engraçada que Santa Teresinha sempre teve muito presente na minha vida desde pequeno, porque minha madrinha rezava a novena dela, a comunidade que eu fui morar em Borda, quando eu vim pra cidade com os meus pais, era de Santa Teresinha, mas eu não conhecia a vida dela. E conforme eu fui conhecendo ali os escritos dela, as coisas que ela falava sobre a misericórdia de Deus, sobre o elevador, que eram os braços de Jesus que ia fazer ela chegar mais rápido até o céu, eu fui achando aquilo tão bonito, tão profundo. Sabe, é aquele livro que você para, lê uma página e fica pensando nele. Fica um tempão pensando, refletindo, porque é muita informação ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu acho que ela pegou meu coração e falou assim, ó,
eu vou te mostrar um segredo que vai te ajudar a se encontrar com Deus, a ficar mais perto dele. E Que depois legal. desse livro, aí deslanchou. Aí foram vindo outros, e aí eu fui me aprofundando cada vez mais na leitura, porque eu lembrei agora até também de Santa Teresa, Ah, a nesse aqui, Teresa ó. Dávila, né? Teresa d'Ávila, Caminho de Perfeição, certo? Esse Lindo. livro aqui, ele é bem interessante, ele fala da oração. Eu li Santa Teresinha, depois eu li o Tratado da Verdadeira Devoção, e depois eu cheguei no Caminho de Perfeição. Teve outros no meio do caminho, mas os que eu me recordo Olha mesmo, só. assim, na minha jornada de leitura, foram Aham. esses 3. E esse aqui era um livro que eu achei muito difícil, sabe? Ah, eu acho difícil, Teresa Dávila. Eu achei difícil de ler. O que que eu fiz? Eu peguei um caderno e comecei a anotar o que eu gostava mais. Porque aí eu senti que aquilo eu conseguia saborear mais aquela leitura, sabe? Então, eu fui anotando parte a parte ali no meu caderno. É um caderno que eu uso até hoje. Tá Ele aqui, trouxe. eu trouxe. Ele tem algumas anotações, algumas até grifadas, porque, querendo ou não, quando a gente vai rever alguma coisa, tem uma coisa ou outra que te chama a atenção, né? Mas foi uma forma que eu consegui encontrar de saborear mais aquela leitura ali. E aí, quando você tinha dificuldade, você parava e ia atrás de entender melhor aquilo que Exato. você não E conseguiu aquilo que eu entender de achava primeiro. que me edificava como católico, como cristão, como pessoa mesmo, eu anotava para poder me lembrar. Porque é gostoso, às vezes, quando você vai. Não sei se você já teve a experiência de ler um livro em um período e depois voltar e ler ele de novo. Sim. É muito bom, porque você Você lê olha. diferente, né? Exatamente. Parece que cada momento da sua vida fala com você de outra forma. A Bíblia é assim também, né? Exato. Você lê a mesma passagem 1000 vezes e ela te traz Para coisas cada momento diferentes. que você vive, você tem uma mensagem nova. Deus fala com você de um jeito diferente ali. Você lê e pensa, como que eu não prestei atenção nisso antes? Como que eu não enxerguei isso aqui antes, né? E aí, Santa Teresa, eu falei, cara, é um livro que é tanta riqueza que eu quis escrever, sabe? Deixar escrito para poder me lembrar depois em um outro momento. E vez ou outra, às vezes, quando eu tenho algum papo, alguma coisa que eu preparo para dar, eu volto nesse caderninho para poder relembrar, porque tem alguns trechos ali que são muito bons. E aí, eu puxei o assunto por causa desse. Ela vai falar aqui sobre oração, né? Então, ela vai contar da forma de rezar. O quanto Vai você nos tem que se ensinar a preparar. rezar. O coração, tipo, o desapego das coisas do mundo, o amor pelas pessoas. Então, ela vai trazendo alguns elementos ali e depois ela começa a explicar o que é oração da visão dela, né? Esse é o caminho da perfeição. Esse é o caminho da perfeição. E aí, ela vai. Eu estava ontem olhando de novo um trecho que eu achei interessante, que ela indica a leitura como uma forma de se preparar o coração para a oração. Perfeito pro nosso tema, né? Justamente. Então, assim, ela pontua que, primeiro, você precisa entrar em um espírito de quietude, né? Acalmar o seu coração. E ela até fala, vai relembrando os momentos da paixão de Cristo ali. Vai relembrando os momentos de Jesus no Horto das Oliveiras, dele carregando a cruz. Às vezes a sua dificuldade é muito menor que a dele. Diante de Quando tudo. você começa a se imaginar e ver aquela cena ali, você vê que às vezes o que você está passando não é nada perto do sofrimento que ele tem e que quisera eu, né, poder estar acalentando Jesus, poder estar consolando ele. E aí, logo em seguida, ela comenta que a leitura leu um livro na língua vernácula, né? Que na época a gente está falando de 1500, eles tinham a igreja toda falava em latim, né? Então provavelmente muitos livros eram em latim. Ela fala, procure um livro da língua vernácula, né? Que seria a língua que, no caso nosso, Mais português, fácil, o deles o espanhol, né? É para poder uma leitura espiritual para poder entrar nesse espírito de quietude. Se preparar, né? Se preparar para a Pra oração. leitura, Então, pra oração. use da leitura para se preparar para a oração. E eu achei isso muito forte, porque às vezes um dos pontos que a gente vive ali no dia a dia, na correria da nossa rotina, quando a gente para ler um livro, né? E assim, agora me vem a questão da internet. A gente fica o tempo inteiro ali na internet. Eu comecei a ler esses livros, o dela especificamente foi na pandemia. Foi um período que a gente abriu o Instagram e tinha notícia ruim. Né? Bem complexo. E quando eu saía para recolher para leitura, você encontra um outro universo. É um mundo à parte, com né? um mundo à parte, com outras questões que às vezes ali o que você tem na sua frente não te oferece, né? E eu falo que a pandemia, para mim, eu consegui passar tranquilamente por esse momento, embora tenha as suas dificuldades, por conta da leitura. Foi algo que me ajudou muito, porque na hora que, ao invés de ver um jornal e ficar ali abrindo o Instagram para ver notícia o tempo inteiro, eu buscava recorrer na leitura para poder me encontrar com Deus. Porque a gente não estava podendo nem participar de missa,
né? A gente não tava Nem isso, né? podendo estar presente ali. Então foi um momento para mim que foi muito marcante, porque ali eu tive vários encontros com Deus através da leitura. Eu sentia que ele estava falando comigo de um jeito especial, de um jeito novo, e eu acho que isso é muito enriquecedor. E eu queria trazer aqui, já que você tocou nesse assunto, sobre o perigo da fé rasa, né? A gente comenta muito sobre isso aqui, da gente ficar naquele conforto, né? Ali no raso. Às vezes eu fiz um TLC, eu quero me aprofundar na fé, eu tô começando a minha vida cristã, mas eu também não quero me comprometer com nada, não quero ler um livro, só quero ir na missa, né? E assim, aquela vida, domingo eu vou na missa e 1 hora de missa e acabou, tá bom pra mim. Como é que os livros podem nos ajudar com isso, né? Porque eu não vejo um caminho de crescimento espiritual, de conhecer a nossa fé, que é tão rica, né? A nossa Igreja Católica, ela tem, né, tanta história para contar, se não for pelos livros, né? Não tem como fugir dos livros, não tem como fugir do conhecimento. Como é que eles podem nos ajudar a ir para águas mais profundas, aprofundar mesmo na nossa vida espiritual e na fé? Eu sinto que a nossa igreja ela é tão rica, né? É. Porque ela tem livro para tudo, gente. Ela tem livro para matrimônio. Então, assim, tem um livro do Padre Léo muito bom que chama Sede Fecundos. Padre Léo é maravilhoso. E ele fala sobre a sexualidade no casamento, Olha. sabe? E é muito especial a forma que ele conduz ali. A gente tem livro para a juventude, né? Então, assim, livros que vão falar diretamente com os jovens. Sede Sarados, se eu não me engano, foi um livro dele muito bom nesse sentido também. Jovens Sarados. Jovens Sarados. Jovens Sarados. A literatura católica é muito vasta. A gente tem muita riqueza ali. Quantos santos, gente, não pararam para escrever? Às vezes, quando eu paro para pensar que eu tô lendo um livro que foi escrito em 1500 por um Pelo santo, eu fico assim... sabe aquele momento de êxtase, você para e fala, meu Deus, sabe? Ele parou pra me contar isso, né? Exato. E graças a Deus, pela graça dele, eu tô podendo ter contato com o que essa pessoa escreveu, né? Eu falo que, assim, a igreja nossa é muito rica. E ela tem conteúdo para tudo. Sobre Maria, sobre a juventude, sobre parte mais teológica, né? Sobre as vidas dos santos, que são exemplos para nós, né? Então, assim, o que eu acho que as pessoas precisam conhecer e entender é descobrir o que elas gostam de ler, né? Para elas procurarem ali Porque dentro tem da pra nossa tudo, né? vasta riqueza o que elas conseguem consumir. Tem um livro que eu lembrei aqui agora, enquanto a gente estava falando, esse aqui, ó, A Hora da Essência. Padre Ele é do Padre Fábio. O Padre Fábio também tem uns livros muito bons, né? E esse livro aqui, ele conta a história de 2 mulheres, Ana e Sofia, né? Ana, graça, e Sofia, sabedoria. A Sofia estava em estado terminal de câncer e a Ana é uma enfermeira que veio ajudar ela. E o livro inteiro é uma conversa das duas, da Ana conversando com a Sofia nesse momento que a Sofia estava prestes a morrer. Né? E ali ela vai revisitando tudo que ela fez na vida, todos aqueles remorsos, todos aqueles rancores, tudo que ela tinha feito de errado na vida dela e que ainda machucava, que ainda estava preso ali dentro. E é uma história tão rica porque ela mostra isso, a essência. Quando a gente volta à nossa essência. É um livro simples, mas que tem uma espiritualidade profunda ali dentro, que é uma leitura gostosa de se ler, é um livro rápido de se ler, mas que às vezes para uma pessoa que não sabe por onde começar, é uma boa alternativa, porque ali vai te ajudando a refletir através de uma conversa, né? Então eu sinto que ele foi um livro muito legal, eu li quando a Teresa tinha acabado de nascer, então é uma leitura que eu recomendo bastante, porque eu acho que ele tem essa simplicidade, mas ele faz a gente revisitar a nossa vida, faz a gente repensar de forma cristã o que a gente fez, as coisas que a gente já viveu, os rancores que estão ali dentro que às vezes a gente não quer tocar, sabe, não quer mexer. Então eu acho que ele mexe com a gente, ele incomoda, ele te leva para um caminho que às vezes você não estava esperando surfar naquele momento, sabe? E é uma leitura mais fácil, que você recomendaria para quem tá começando. Eu acho que é um livro mais tranquilo, mais sutil para quem tá começando. Acho que tem vários outros, mas eu trouxe esse aqui de específico de indicação, porque eu acho que ele é bem interessante, porque ele é leve. Para quem tá começando, eu acho que é um livro bem gostoso de se ler e ele tem uma certa profundidade. Não é um livro raso, sabe? É um livro bem Ele é de leitura profundo. fácil, mas ele é profundo, Exato, né? ele é vai te profundo. levar a pensar, a mudar, né? Autoconhecimento. Exatamente. Isso é importante. E eu acho que a gente precisa mesmo dar o primeiro
passo, né, Samuel? Sim. Porque quando você, como você disse, é um caminho assim que abre um leque, né? Quando você dá o primeiro passo e começa as leituras, você trouxe muitos da minha biblioteca católica, né? A gente já Sim. deixa aqui a indicação. Porque quem assina a minha biblioteca católica recebe um livro a cada mês, É um né? livro por mês. Um livro Isso, por mês vem na sua casa, né? Um kit todo preparado com um livro. Às vezes lindo. vem novena, vem mais um santo marca-página. É incrível, sabe? E aí, depois que você começa, de um livro que te leva para outro, você conhece coisas que você nunca imaginou e que te abre caminhos mesmo, né? Porque você começou, assim, por livros que você gostava, que nem tinha nada a ver com religião, e daqui a pouco você tá lendo Santa Teresa d'Ávila, né? Então, você percebe esse crescimento também, amadurecimento na leitura? Sim, eu sinto que conforme a gente vai se aprofundando ali na dinâmica da leitura, você vai se treinando, né? A ter mais Uhum. concentração, a estar mais disposto a ouvir o que está sendo falado. E aí você começa a navegar por alguns livros um pouco mais complexos, né? Longe de Uhum. mim, eu acho que tem muito ainda para eu aprender nesse sentido, sabe? Porque tem alguns livros lá que eu já tentei, já comecei e parei e falei, opa, não é hora, esse aqui não é o caminho ainda. Eu peguei, eu acho que foi o caminho, foi Moradas de Santa Teresa Castelo Interior. Eu Castelo falei, Interior eu opa, também comecei e parei. aí eu deixei ele, fui pro caminho de perfeição. Agora eu tô lendo o livro da vida dela. Agora eu comecei a ler a Uhum. história dela para entender mais um pouquinho. Ele foi escrito um pouco antes de Caminho de Perfeição, mas traz uma certa profundidade ali também no que ela vai narrando, sabe? Mas tem muitos livros bons, gente, que às vezes a gente não conhece, tem à nossa Isso, disposição, isso. sabe? Eu tava lembrando aqui, a gente vai fazer, agora eu vou contar, Lucas, porque eu acho que já pode. A gente vai fazer uma série sobre Nossa Senhora Ah, no perfil do secretariado, né? E tinha um livro lá de aparições que que eu fui consultar. Falei, vamos pegar aham. algumas aparições diferentes que a gente não conhece, que traz uma essência, mostra Maria trazendo uma mensagem diferente para outros povos ali. E a gente foi pesquisar e tava ali à Tá cheio, disposição, né? A gente sabe? faz aqui também a série das aparições de Nossa Senhora, a nossa série da vida dos santos, e abre um leque mesmo. A gente estava comentando hoje que quando a gente começou o podcast, a gente pensou, será que vai ter tanto tema assim para falar, para fazer um por semana, um a cada 15 dias? E quando você começa, aí vem alguém, conta de um santo e conta de outro, e você nem imagina que a igreja tem tanto santo e tanta história maravilhosa para contar. E com os livros mais ainda, né? Mais do que episódios de podcast, tem milhões de livros pra gente ler que são riquíssimos, né? Com certeza. Eu tinha uma dificuldade, agora eu vou confessar, que era com relação à missa, sabe? Mesmo Olha, depois do TLC, eu tinha muita dificuldade em relação à missa. E às vezes eu não tinha preguiça para leitura, mas eu tinha aquela questão com para relação ir à à missa, missa para ir à mesmo. missa, sabe? Uhum, Foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, sabe? E hoje em dia eu não perco. Sabe? uhum, Graças a Deus eu consegui, tipo, voltar e falar assim, ó, agora isso pra mim é muito importante. É prioridade, é hora de é, parar tudo que eu tô fazendo pra poder estar lá, né? E aí, por um acaso, o Grupo Domus tinha me chamado pra falar de Eucaristia, eu peguei esse livro, A Divina Eucaristia, pra ler. lindo. E nas últimas semanas eu tava folheando algumas páginas dele ali, lendo, né, no finalzinho, e ele tem um capítulo específico que tem sobre a missa, sobre a Divina Eucaristia e a Santa Missa, né? Então Uhum. ele fala no final sobre a missa. E tinha uma história muito interessante sobre, que era uma mulher que queria alcançar uma graça e que ela ia na missa, falou que ia participar da missa todos os dias durante um ano. E Diária aí mesmo. ela começou a colocar uma fava dentro de uma caixinha em toda a missa que ela participava, às vezes até mais de uma por dia. Ela ia pelo caminho, só que ela ia pelo caminho conversando da vida dela, dos negócios, das Uhum. coisas que ela fazia e tudo mais, e sentava na missa ali para poder participar. Chegava em casa, colocava a fava. Chegava em casa, colocava a fava. Passado um ano, ela abriu aquela caixinha e só tinha uma fava dentro. E aí ela ficou sem entender, né? E falou assim: Deus, o que aconteceu? Por que uma fava só, né? E aí, quando ela foi falar com um padre, esse padre perguntou pra ela: tá, mas como que você participava da missa? E aí Uhum. ela veio comentando que ela pensava muito nas coisas da casa dela, falava com os outros ao redor sobre negócio, Se tipo, e não perdia, né? estava ali totalmente presente naquele momento da Eucaristia, né? E aí o padre fala pra ela, falou, ó, dá de graças a Deus ao teu santo anjo, porque ele roubou de você todas as... dá de graças a Deus ao teu santo anjo, porque ele ter conservado de você uma única missa que Pelo você menos participou, uma. foi só uma que valeu. O resto todo Satanás tirou de você.
O resto todo ele te levou porque você não estava realmente presente. E como é que a gente às vezes está presente, né, dentro da Eucaristia, sabe? E aí pra mim veio mais como uma confirmação. Falei, nossa, e eu às vezes deixava de ir à missa porque eu queria estar lendo e perdi aquele encontro que era muito mais importante com Deus, sabe? Então, assim, a leitura às vezes ela vem incomodar a gente nesse sentido, mostrar coisas que a gente precisa ouvir, verdades que às vezes não estão tão fáceis da gente entender, enxergar, e ela vem e te mostra ali de um jeito bem claro. Falou, ó, meu filho, mude, Sim. é hora de mudar, E sabe? como essa questão da disciplina, né? Você disse que você não, em relação à missa, que você não estava ali de verdade, ou que você não era fácil para você participar. E também com os livros, né? Às vezes as pessoas pensam, como é difícil para mim ler. Como que fica a sua disciplina em relação a isso? O que você fez que te colocou ali de verdade, que te trouxe de verdade para a leitura ou para a missa? Que estava por inteiro e não naquela ferraza, como a gente falava. Vamos lá. Pela leitura, num primeiro momento, né? Eu acho que foi o fato de eu sentir necessidade. Às vezes a gente começa a ler um livro, quando você leu 1, 2 páginas, você vê que você não entendeu nada. Você se perdeu, né? Não Eu acho estava que isso ali de acontece com verdade. todo mundo, sabe? Você tá ali lendo, quando vê, você leu, falou, opa, peraí, o que eu tô lendo aqui? Com Santa Teresa, em Caminho de Perfeição, fui pro caminho da anotação. Eu falei, eu preciso anotar o que eu tô legal. achando relevante aqui, para que isso possa frutificar, porque tem a questão da memorização também, né? Quando você Quando você escreve, né? escreve, aquilo ali te ajuda a lembrar mais, né? E aí foi um dos caminhos que eu criei. Depois, conforme o tempo foi passando e eu fui ganhando maturidade na leitura, a escrita eu já fui deixando um pouco de lado, a não ser quando eu acho o livro muito difícil, que eu queira lembrar alguma coisa, sabe? Mas costuma ser mais fácil você guardar, lembrar Vai alguns fatos. naturalmente ficando A mais coisa vai fácil, né? fluindo de uma forma mais natural, né? Mas eu acho que a questão da leitura é a vontade. Você precisa ter determinação para querer estar ali, sentar e dispor aquele tempo, sabe? Às vezes não dá para ler todo dia. A gente sabe que a rotina é tensa. Lá em casa tem bastante coisa acontecendo. Eu, graças a Deus, a Mônica, a Tereza, elas são tranquilas e me ajudam. Elas deixam um tempinho para eu acabar lendo ali no dia a dia, sabe? Mas a rotina passa por cima da Passa gente, por né? cima Quando da você vê, gente. você já... Mas às vezes eu consigo no final de semana parar e sentar um pouquinho no sábado à tarde. Aí eu consigo ler, estudar mesmo a fundo algum livro que eu queira. E às vezes é um livro que eu quero muito. Quando é aquele livro que a gente quer muito, que a gente, logo de cara, a gente bate e fala, cara, esse livro é incrível. Você fica Você lê ele ansioso pra rapidamente. ler. Pode ser o livro que for. Sabe? Você fica ansioso. Você quer estar lendo ele para poder estar vendo o que ele vai te trazer ali de informação. Então, eu acho que vem muito da questão da vontade. Eu acho que a vontade para a leitura, ela é fundamental. Tem livros que a gente não vai, né? A gente lê Não e não é adianta, né? hora, às vezes não é o momento de ler aquilo. E aí é o caso de você deixar, ter humildade de parar, deixar e vai pegar outro que você sabe que vai fluir mais. Porque às vezes se você ficar tentando naquele que não tá decolando, é pior, porque aí o hábito teu, ele começa... Você começa Fica a chato, enfraquecer, né? o hábito fica chato e vira uma coisa monótona e você não tira nem proveito daquilo. Vira uma obrigação, Faz né? parte, tem livros que não são pra gente naquele momento, sabe? Eu acho que... E Deus, ele vai mostrando isso. Quando você vai lendo, você começa a ver, opa, não entendi. Falou, é hora de pegar um outro, trazer, porque talvez aquele outro vai florescer melhor no seu coração, vai te dar mais bagagem, vai te fazer você se aprofundar na fé de uma forma melhor, né? Então, eu acho que é muito disso, a questão da vontade. A missa foi questão de entender mesmo a importância que ela tem. Porque quando a gente começa a Conhecimento, né? entender o que acontece ali no altar, no YouTube tem um vídeo que chama O Véu Revelado. É Acho que eu nunca vi. incrível. Depois vocês procurem pra ver. É o véu, o véu revelado. Eu acredito que seja isso o nome do vídeo. Ele é incrível. Ele mostrando ali o que acontece, a forma que o céu tá presente ali dentro, o sacrifício de Cristo é renovado ali no altar. Gente, é a coisa mais linda do mundo. E eu acho que às vezes falta na gente esse conhecimento, sabe? Ter esse entendimento ali. E quando você entende que ali é um canal de graças que tá aberto para todo mundo, para você receber, desde que você esteja bem preparado para poder receber essas graças, não dá para deixar de lado, sabe? Eu acho que foi esse despertar de ter consciência da importância da missa que me fez estar querendo estar presente o tempo inteiro, ainda mais do que a leitura, que é algo que eu já gostava muito, sabe? Mas hoje a missa é algo que eu gosto ainda mais. Muito né? bem. É Ainda um mais. compromisso com Deus, Exato. né? Não dá pra gente deixar de lado. O Sim. livro ainda dá pra você não querer ler. Agora,
A missa, né? A Eucaristia é um Por mais que você compromisso. se encontre com Deus ali, na missa você está encontrando com Cristo, né? É Cristo Você vivo está dentro comungando de de cada um Cristo, de né? nós, Isso. né? Perfeito. E eu queria que você falasse sobre os livros que você trouxe, né? Ou se você tiver indicações para quem está começando e também para quem já lê e quer aprofundar, quer saber mais, traga essas indicações para gente. O que que você tem hoje para deixar a gente com vontade de ler? Ó, tem uma coisa que me incomodou muito, que foi quando eu comecei a ler a Bíblia. É, a gente é católico e normalmente a gente não tem muito hábito de ler. Eu acredito que boas pessoas, várias pessoas tenham sim, sabe? Eu vi em casa esse exemplo acontecendo da minha madrinha ler a Bíblia mais de uma vez, sabe? Isso me marcou Mas é muito. difícil, né? Mas eu já tinha pegado várias vezes e tinha parado. Eu ia, começava no Gênesis, ia ali até Deuteronômio, parava. Gênesis ia até o Deuteronômio, parava, né? Várias vezes. Eu acho que fiz umas 2 ou 3. Aí eu falei, gente, por quê? E aí, Por que que por eu não um consigo ler a acaso, um Bíblia? dia, eu tinha ganhado um livro da Mônica que chama Wolf Hall. Ele é um livro de... Fala um pouquinho de reis da Inglaterra, né? Conta um pouquinho da história de Henrique VIII ali. E esse livro tinha uma youtuber, né? A Tatiane Feltrin, do canal TLT, que falava sobre livros, certo? E aí eu fui ver uma resenha daquele livro, né? Então, fui dar uma olhada na resenha daquele livro ali e eu vi que ela tinha um projeto sobre a leitura literária da Bíblia. Olha, que legal. Ela não acreditava em Deus, ela era ateia, né? E ela começou a ler a Bíblia. E eu acho que aquilo me incomodou. Como assim, né? Uma pessoa que não acredita em Deus e tá lendo a Bíblia. Por que que eu não tô lendo, E né? por que eu não? Então aquilo me marcou muito. Eu comecei a assistir os vídeos dela, comecei a ler. E aí tem esse livrinho aqui, ó. Simplesinho, né? A Monsenhor Bíblia Jonas. no meu dia a dia, do Monsenhor Jonas. Eu já tinha lido esse livro lá atrás, né? E na época eu consultei ele de novo. Falei, gente, eu vou ler esse livro aqui de novo porque ele tem um passo a passo para se ler a Bíblia. Tanto é que ele tem umas tabelinhas. Opa, caiu aqui. Ele tem algumas tabelinhas mostrando qual a ordem para se ler Um os plano livros de leitura. da Bíblia. Tem um plano de leitura, a forma correta de você ler a Bíblia ali, Que legal. como fazer um estudo mesmo, sabe? E aí ele já começa diferente, né? Ele não começa no Gênesis, ele vem ali, ó, primeira carta de São João, falar que Deus é amor, né? Descobrir o amor de Deus. E depois o Evangelho de São João, que vai contar Jesus de uma forma diferente, né? Logo depois Marcos, Gálatas, Efésios. Então ele traz uma ordem bem específica para a leitura da Bíblia, né? E aquele incômodo ficou no meu coração. Eu falei, gente, não é possível. E aí eu acho que ali abriu as portas para eu começar a ler. Uma pessoa que não acreditava em Deus, lendo a Bíblia, me fez olhar para mim e falar, cara, eu não li ainda. Eu tô lendo vários livros, mas a Bíblia não. Como assim? Sabe? O quanto de riqueza não tem ali dentro, né? Quanta profundidade tem ali. Na hora que você pega as cartas de Paulo, é maravilhoso. A forma Quantos que ele livros tem dentro dela? né? a forma que ele conta de Jesus, que ele vai falando ali sobre Cristo, sabe? O sacrifício de Cristo, sobre as graças que Cristo nos derrama na nossa vida. A carta de Gálatas é incrível, quando você entende o porquê que a salvação vem para todos, né? E não só para os judeus, né? Que era uma dúvida que estava na minha cabeça, eu acho que tinha vindo parado e passado ali. E quando eu li Gálatas, eu consegui entender aquilo de forma clara, que a salvação ela vem pela fé, né? Ela vem através da nossa fé. É o fato de nós acreditarmos em Cristo, crermos nele e por isso seremos salvos, né? Então, assim, a leitura da Bíblia aí foi vindo aos poucos e eu fui lendo. Foi bem perto da época que eu fui chefe do TLC, a Mônica estava grávida, eu falei, cara, eu quero me preparar para o TLC de uma forma diferente. A gente faz lá em casa sempre, né? Algumas práticas ali para preparação do TLC. Teve um ano que a gente foi na missa toda semana. Teve um ano que a gente rezou o terço em casa todos os dias. Todos os dias da semana, né? Foi na missa, na verdade. Que E legal. teve um outro ano que a gente foi no rezou o terço todos os dias. E esse ano específico que eu fui chefe, eu falei, eu quero começar a ler a Bíblia. E foi um hábito que eu criei ali e que durou até os dias de hoje. Não parou, Não né? parou mais. Tô quase finalizando para começar de novo, porque alguns legal. livros eu já li de novo e vai e volta. Atos dos Apóstolos eu já li mais de uma vez. Carta aos Hebreus também eu acabei lendo mais de uma vez. Tem alguns evangelhos ali alguns trechos que a gente sempre tá o tempo inteiro ali lendo e relendo e relendo. E é importante essa leitura de novo. E aquilo tinha me incomodado e eu comecei a ler.
Eu lembro que a Tereza nasceu, às vezes a Mônica estava amamentando e eu estava ali com a Bíblia ao lado, lendo também, sabe? Eu fui aproveitando dos momentos que eu tinha ali para poder estar me aprofundando ali mesmo na leitura da Bíblia. E esse livro do Padre Jonas, super simples, ele te dá um caminho, sabe? Para quem quer começar a ler. Então, acho que a leitura da Bíblia ela é importante nos dias de hoje e esse livro ele te ajuda porque ele facilita, ele abre portas para você começar essa leitura desse livro tão denso, né? E não fazer errado, porque às vezes a gente pega no Gênesis, vai Não e é só para, ir na vai e ordem, para, né? Então tem uma ordem que ele recomenda que eu acho muito boa, porque ele vai construindo a história ali de uma forma que você vai entendendo de cada pedacinho. São Paulo fala disso, né? Que para criança você tem que dar as coisas aos pouquinhos, né? A Olha comida, alimento aos poucos. A mesma coisa, a gente tem que ir bebendo aos poucos ali para que a gente vá cada vez mais subindo um degrauzinho ali, um degrauzinho nessa jornada da espiritualidade, né? Muito bom. E você falou no começo que o livro de Santa Teresinha, né, História de uma Alma, foi o que te conquistou. Ao longo, né, da sua jornada, dos tantos livros que você já leu, tem algum ou alguns que você acha que te marcou, que ficou assim para sempre mesmo em você, que mudou sua vida depois que você leu? Olha, eu li um livro de Santa Rita também, que ele é tão Santa Rita é bonito. Eu não incrível. trouxe ele aqui hoje, mas ele é muito bonito também. Foi a edição da minha biblioteca católica, sabe? E eu lembro que mostra a vida dela de uma forma assim. Ela foi incrível, né? Toda a paciência que ela teve ali com o marido, com É os uma vida filhos. ordinária, né? Exatamente, sabe? E eu sinto que foi um livro que contou algumas coisas até que eu não conhecia, sabe? A questão da ferida que ela tinha na testa, o tanto que era difícil ali, sabe? Que juntava verme, o cheiro e tal. Eu falei, como aquela mulher teve coragem de suportar tudo aquilo, sabe? Então, a leitura, ela ajuda a gente a descobrir coisas que a gente não imagina. Teve um outro livro que eu li recentemente também, que foi da Beata Catarina Emmerich, né? Ai, Ana eu quero Catarina muito Emmerich. conhecer a história dela. Foi a vida, paixão e glorificação do Cordeiro de Deus. E alguns detalhes da paixão de Cristo que são puxados, sabe? Falo como Jesus foi forte, né? Como foi difícil aquilo ali, porque ver a crueldade do ser humano, das coisas que foram feitas com ele ali, é bem difícil, sabe? Te É mostra aquela de uma leitura maneira que mais real, né? você para de ler e fica ali um tempo quieto, esperando para assimilar tudo, sabe? Então, foi um livro que me marcou bastante. Este aqui, ó, muito bom. É uma leitura que eu recomendo para todas as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, Bento XVI. sabe? Do Bento XVI. Maravilhoso. Não é um livro fácil, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Na verdade, essa edição da Biblioteca Católica, ela resume 3 livros em um. Ela traz os 3 aqui. Mas são 3 separados. Tem da infância, tem da vida de Jesus e tem da paixão e ressurreição. Né? Os 3 volumes estão nesse, mas você consegue achar eles de forma independente. E esse livro aqui, ele traz a visão de quem é Jesus. Ele vai te responder isso, e coisas que às vezes a gente não imagina, né? É um livro para se aprofundar mesmo, né? Para a pessoa ganhar profundidade ali. Eu trouxe até um trecho que eu vou ler daqui a pouco. E vontade. às vezes a gente vê hoje muito na política, né? O pessoal tomando Jesus cada um para um lado, né? Jesus é de esquerda, Jesus é de direita, colocando algumas questões ali que eu falo, gente, para Usando tudo. mesmo do né? nome dele. né? Usando do nome de Cristo para poder fazer política, né? E é um assunto delicado, sabe? Mas a gente vê que tem muita gente assumindo essa postura, sabe? Infelizmente. E aí, tem um ponto nesse livro aqui, quando vai falar da tentação, das tentações que Jesus teve no deserto, que ele conta um pouquinho sobre a última tentação, que quando Satanás leva Jesus até o cume do monte e fala para ele adorar ele, que tudo ali seria dado, né? E aí o Bento XVI, depois de desenrolar um pouquinho sobre o assunto, falar um pouquinho, ele chega num ponto que ele fala assim, mas quem é Jesus? Ele veio trazer pra gente um mundo melhor? Será que é isso que era o papel dele? Sabe? E aí a resposta é um tapa na cara nosso, Vai. sabe? Porque ele traz aqui, ó, eu acho assim, incrível, né? Aqui, ó, o trecho. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Pronto. O Império Cristão e o poder secular do Papa já não constituem tentações hoje, mas há uma nova forma da mesma tentação que consiste em explicar o cristianismo como receita para o progresso e reconhecer como objetivo próprio da religião e assim também do cristianismo o bem-estar geral.
ele se veste hoje na questão. O que Jesus trouxe se não introduzir um mundo melhor? Não deve ser esse o conteúdo da esperança messiânica? E aqui ele estava falando sobre a questão dos poderes mesmo, o secular, o poder da igreja que não podia se misturar, que não é adequado, porque o poder secular, o poder político, elimina o poder de Deus. Mas olha o que ele traz aqui como resposta para essa questão, né? E a resposta é dada de um modo muito simples. Deus. Jesus nos trouxe Deus. Ele trouxe aos povos da terra o Deus cujo rosto lentamente tinha antes se desvelado desde Abraão, passando por Moisés e pelos profetas até a literatura sapiencial. Ele nos trouxe Deus. Agora conhecemos o seu rosto, agora podemos chamar por ele. Agora conhecemos o caminho que, como homens, devemos percorrer nesse mundo. Jesus trouxe Deus e assim a verdade sobre o nosso fim e a nossa origem. Somente por causa da dureza do nosso coração é que pensamos que isso seja pouco. Sim, o poder de Deus é suave neste mundo, mas é o verdadeiro, o poder que permanece. Parece que as coisas de Deus encontram sempre em agonia, mas se mostram como a que realmente subsiste e redime. As riquezas do mundo que Satanás podia mostrar ao Senhor desmoronaram-se, entretanto. A sua glória revelou-se apenas aparência, mas a glória de Cristo, a glória do seu amor humilde e sempre disposta para o sofrimento, nunca se desmoronou e nunca perecerá. E assim, esse livro pra mim, na hora que ele foi entrando e ele vai trazendo, esse é só um detalhe Caminho dele, do sabe? sofrimento, né? Ele mostrando que Cristo não prometeu pra gente uma vida fácil. Ele não veio falar que tudo é lindo, né? Não veio falar que tudo é lindo, não veio para mudar o mundo. Pelo contrário, ele veio nos trazer Deus. Nos trazer Deus. Para que Deus possa nos moldar e nós possamos, através de nossas ações, fazer coisas boas pelo mundo. Mas ele veio revelar a face de Deus, sabe? Então eu achei isso muito forte, porque às vezes a gente vem e pensa, às vezes, no nosso dia a dia, nessa questão, né, de Cristo veio trazer um mundo melhor, mostrar as coisas melhores. Ele veio nos revelar Deus. E se isso não é suficiente, é porque o nosso coração tá duro para entender. Sim, Sabe? perfeito. Esse livro é de uma profundidade fantástica. E, assim, é um livro que eu recomendo para todo mundo que quer se aprofundar, porque ele é gostoso. Por mais que ele tenha a sua dificuldade, ele vai passando cada detalhe ali do evangelho. Bento XVI é incrível porque ele começa assim, sabe série quando você começa com o que vai acontecer lá na frente? Tem Ele um dá um flashback, spoiler. né? E eles chamam de flash forward, né? Então, ele começa falando quem és tu. E para explicar quem é Jesus, ele vai buscar, na hora que Pilatos pergunta para ele, aí ele volta na genealogia de Jesus e vai mostrar quem ele é. Eu falo, gente, a escrita de Brilhante, Bento né? XVI é fantástica, é brilhante. Ele foi um dos maiores teólogos do nosso Sim. tempo, né? A gente já Então, falou muito bem dele aqui. esse livro, ele é um tapa na nossa cara mesmo, como católicos, como cristãos, para realmente conhecer com profundidade a mensagem, o que Jesus fez e o papel de Jesus mesmo pra gente, sabe? Então, assim, acho que é uma recomendação incrível que eu ultimamente eu ando falando para todo mundo desse livro, porque coisa boa a gente tem que compartilhar, Com né? certeza. E eu acho que esse livro ele é encantador por conta disso. Ele nos aprofunda na pessoa de Jesus e nos mostra a beleza de tudo que ele veio nos dizer, nos falar e nos propor através dos ensinamentos dele. Perfeito. E as histórias de santos, Samuel? A gente, como eu falei, é um caminho sem volta, né? Depois que a gente começou a contar histórias dos santos, a gente viu que a gente não sabe nada sobre eles, né? Você vê lá na missa aquele monte de estátua de santos, você sabe o nome, mas você não sabe de verdade profundo de tudo que aconteceu, né? Santo Antônio é um que a gente conviveu a vida inteira, né? Sabendo de Santo Antônio, indo na igreja de Santo Antônio. E quando a gente falou dele aqui, era de uma profundidade. Ele era uma pessoa que sabia tanto, né? Escreveu tanta coisa, como você disse, deixou tanta coisa Defendeu tanto escrita. a nossa fé, né? Isso. Conta um pouquinho, né, sobre essa importância da gente conhecer a vida dos santos através dos livros, porque tem muitos, né? Olha, eu não cheguei a ler ainda esse livro de Santa Edith Stein. Você já ouviu falar dela? Já, eu vi uma série sobre ela. Muito que eu- sentada por aqui também. É ela e a Catarina Emmerich, né, que a gente Isso. precisa falar das duas. E a Santa Edith Stein me chama a atenção porque ela era ateia, né? Filósofa Olha. e judia. E ela se converteu lendo o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Sério? Eu não sabia. Então, assim, é incrível porque a vida de Santa Teresa ajudou aquela mulher a acreditar em Deus.
sabe? Então, assim, o livro da vida, ele é muito bom mesmo. Ele é um livro robusto, ela vai falando, e eu acho, assim, tão bonito. Tanto o livro de Santa Teresa, né? Quando começa, ela fala assim, ó, se eu estiver falando alguma coisa errada, que a igreja não tá de acordo, que os revisores mudem Olha. o que eu tô escrevendo aqui. Olha a humildade dessa É. mulher. Ela é uma doutora, né? Ela é uma doutora da igreja, gente, e assim, ela com aquela humildade, né? Tipo, se tiver alguma coisa aqui que tá contra, mudem. Tira, Mudem, né? tirem, reescrevam sobre isso aqui, sabe? Que lindo, né, ver essa humildade. E às vezes a gente tá falando aqui que também, se tiver alguma coisa errada, que Sim. cortem, que entendam, reinterpretem, porque a gente é A gente é humano, a ser gente humano, precisa, sim. a gente vai entendendo, a gente vai ganhando profundidade, mas a gente tá sujeito a falhas, né? A gente pede sempre a ação do Espírito Santo para que ele nos possa encaminhar e tudo mais. Mas olha que bonito, Santa Edith de Stein se converteu lendo a vida de um santo. Isso. E a vida dos santos, elas trazem essa beleza, são esses modelos, né, de inspiração para a gente, para que nós possamos olhar e falar, a santidade é real. É, Ela quanto tá ali no mais dia a a gente dia. sabe da vida dos santos, mais a gente vê que é possível, né? Que é gente como a gente. Santa Terezinha viveu há pouco tempo atrás, não é muita coisa. São Carla Cucci, A gente gente. contou dele Da aqui. nossa idade, sabe? Eu tô Isso. com o livro dele lá, tá na minha lista, ainda não cheguei, mas tô doido de vontade de entender um pouquinho mais e conhecer a fundo ali sobre a vida dele. E eu vou depois assistir esse episódio, que o dele eu acabei não assistindo A gente ainda, gravou. sabe? Assim, Santa Terezinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Rita, Santa Catarina de Sena também tem uma história muito bonita, mulher corajosa. Ela foi ali na frente do Papa e chegou e falou pra ele, falou, ó, tá errado aqui, mas com humildade, sabe? Ela soube corrigir com muita humildade, delicadeza. Ela não deixou a coisa acontecer de qualquer forma, mas ela soube ter postura e respeitar o pastor de Cristo ali da igreja, sabe? E com muita força ela fez o Papa voltar, Santa né? Terezinha enfrenta o Papa também, né? Também, de um Pra jeito pedir pra entrar no diferente, né? Carmelo. Porque também ela vai lá e pede pra ele pra poder entrar no Carmelo, né? É uma ousadia que só um santo teria mesmo, Com né? É uma certeza. inspiração divina, né? São Francisco, gente. Temos E episódio ver dele ali também. São Francisco, as coisas que ele fez, né? Reconstrói a minha igreja. E Jesus pedir pra ele ali, ele começa a reconstruir a igreja de pedra, mas na verdade ele queria mudar igreja de totalmente aquela verdade. vida ali no coração daquela ordem franciscana que ele fundou, né? Santa Faustina. Então, assim, a vida dos santos nos ajudam a termos exemplo do que a gente pode fazer. Santa Terezinha, quando você vai lendo ali é porque o manuscrito dela são 11 partes, né? Os 2 últimos é mais quando ela estava ali dentro do Carmelo. Quando você vai lendo as coisas que ela sofria das irmãs, e você vê como ela transformava aquilo no sacrifício. Às vezes a porta atendia, ela ia e tirava o avental devagar para poder deixar outra ir na frente atender, porque para ela era prazeroso atender ali a porta, e para ela se mortificar, ela não queria ir. E aí a outra vai e fala, mas você é lerda, hein? Ainda chama de Levava xingo. Aí, Eu contei essa história no nosso Noite de Espiritualidade do TLC. tipo assim, ela se mortificava porque era algo que ela gostava muito de ir ali na porta receber. Pensa só, trancado o tempo inteiro Chegou dentro alguém. do Carmelo. Chega alguém e abrir pra poder falar pra ela. Era um prazer aquilo, mas ela se mortificava. Ela E deixava aí, o outro, né? pra vir o brinde, vinha o xingo ainda, sabe? Às vezes a irmã que fazia barulho na capela e ela suportava aquele barulho. Como é difícil a gente suportar os defeitos das outras pessoas. É a Como pequena via difícil. encantadora, né, É Samuel? muito difícil, é muito difícil. E a gente reconhece os nossos, mas os outros a gente explode, a gente irrita. É difícil. E Demais. esses santos são modelos pra gente. Pra Porque o poder nos caminho é moldar. esse, né? Exato. A santidade tá aqui na nossa cara. Mas quando chega a nossa vez, como é difícil. Como é né? difícil. E tá aqui só pra gente fazer. E Mas pra não é mim, fácil. isso foi uma coisa que antes eu não pensava, que a leitura me despertou essas questões, sabe? Dessa pequenez das ações do dia a dia, do relacionamento com as pessoas. A gente às vezes não pensa Porque na nossa pensa ferraza, sobre isso, parece que né? a santidade é algo muito longe, muito extraordinário, né? E aí, Exato. quando você se aprofunda, você vê que tá muito mais perto. Com certeza. E assim, tem um outro fato da irmã São Pedro. Da irmã São Pedro, que é interessante também, que ela apanhava da irmã, mas mesmo assim ela continuava ajudando. E tem a das irmãs que lavavam roupa e batia a roupa no chão e vinha na cara dela, mas ela ficava quieta e limpava o rosto e não falava nada. Às vezes nem limpava, né? Tem uma outra que ela não encostava na cadeira.
para poder... Ela sentia dor nas costas, mas não encostava. Eu falo, gente, mas que profundidade. Como, assim, você pensar naquelas ações do dia a dia e transformar aquilo em algo agradável a Deus. Que lindo que é Sabe? isso, Não é né? bonito? É muito Se você bonito. para pensar, você conseguir pegar uma coisa, uma situação do dia a dia e transformar aquilo em algo que agrada a Deus. É muito Sabe? bonito. E eu acho que a leitura te ajuda nisso, a enxergar coisas que você não veria com os seus olhos, mas que os santos te mostram. Que os E santos te mostram. amolece o nosso coração, Com né? certeza. Nos deixa mais perto de Deus, Aham. do mundo espiritual. E eu acho que é isso, Samuel. Que delícia essa conversa. Lucas, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Ou você, Samuel? Eu só queria comentar, né, disso que disse sobre saber começar, né, por onde começar. Só queria compartilhar uma experiência que eu até Uhum. falei pro Samuel sobre isso, Ah, essa história é boa. Verdade. que eu não tenho o costume de ler, né, livro católico, eu acho que eu nunca cheguei a ler. E chegou uma época que eu tava meio querendo ler, né? E aí, lá em casa, minha mãe sempre teve um livro de confissões do Santo Agostinho. Só A minha isso. mãe sempre influenciou a gente a ler. Isso. Mas a própria mãe, que já gosta mais de ler, né? Ela Sua mãe tem o nunca. hábito da leitura, Ela então. E ela gosta. nunca leu. E ela até fez faculdade de filosofia e ela falava que ela sempre. Ela falou que ela precisava ler o Confissões estava lá. E aí eu fui me aventurar, falei assim, eu vou pegar pra ler pra ver como que é. E eu não sabia, né, o que esse livro simboliza, até pra igreja, né, todo o ensinamento que ele traz. E eu caí no que vocês comentaram mesmo, de realmente não estar preparado pra assimilar Começou por um muito difícil. tudo que o Muito livro difícil. quer dizer. Assim, a parte da história da vida dele realmente é muito tocante e é até fácil da gente entender, porque ali é uma narrativa da vida dele, né? A experiência que ele vivia e a experiência do encontro com Deus. Então, até aquela parte eu fui bem. Mas na parte do pensamento mesmo de Santo Agostinho, é algo muito, muito, muito profundo. Então, eu até comentei com o Murilo, que veio falar sobre Santo Tomás aqui, né? Falei para ele do livro de Confissões. Ele, não, você tem que começar lendo a Bíblia, depois vai ler o Catecismo primeiro. Isso aí A você não vai Bíblia. entender nada. Mas realmente, para a conclusão, né? Eu não cheguei a finalizar o livro, tá lá ainda. Muita coisa eu consegui acolher para mim, sim, principalmente sobre a vida dele, né? Da forma dele, da conversão dele. Mas eu acredito que tem um longo caminho para trilhar ainda para poder finalizar esse Chega livro, lá. para entender e realmente ir aos poucos, né? Então, acho que para a pessoa entender isso, que não pode começar de cara com um desse tipo. Agora que você comentou da Bíblia, eu lembrei, aquela moça, a do canal que lia a Bíblia, ela se converteu Depois de ler a Bíblia. depois de ler a Bíblia. Não tem como, Não né? tem como, gente, você passar pelo encontro com Deus, assim, cotidianamente, E você sair sair do ileso. mesmo jeito, não Ela nunca dá. falou qual religião ela é, não se posicionou nesse sentido, Também mas não ela importa, né? falou, agora eu acredito em Deus. Olha que legal. Quando ela estava lendo o livro de Mateus, 3 anos depois do projeto, ela voltou e falou, Mateus tocou como ela. Deus nos toca, né? Ela foi lendo ali o Antigo Testamento, e ainda começou de forma que o Padre Jonas fala, justamente, não Não vai faça. por aqui. Mas olha como Deus, olha o poder de Deus no mundo, né? Sim. Casa justamente com isso que o Papa Bento XVI fala, como Deus é forte, como o poder dele é poderoso e sutil, mas ele faz a diferença no mundo de uma forma que a gente não percebe. Ele não precisa da gente, né? Não, a gente é mero instrumento, É. né? E a gente não seria nada se a gente não tivesse a graça dele sobre Não, cada um de nós. tudo passa pela graça, né? Inclusive as leituras. E se tiver algo que você queira acrescentar, Samuel, você Ah, falou que tem trechos para ler, fica à vontade. Não, aqui, detalhe, eu já acabei lendo um que eu tinha Já. separado aqui, né? Acho que é questão da Bíblia. Então, quem quer começar a Bíblia, começa mesmo pela primeira carta de São João. Procura esse livro do Monsenhor Jonas Abib, que eu acho que ele vai ser um guia legal, vai te dar um norte legal para começar. Perfeito. Sabe? É um livro simples, básico para se ler, né? Tem esse aqui, A Hora da Essência também, que é um livro, uma história que vai refletir um pouquinho sobre a vida, fala de espiritualidade, mas ele vai mais ali no... É um livro de autoajuda, mas ele é uma autoajuda católico, digamos Vai assim. E o Padre conquistar, Fábio, né? ele tem muitos livros bons nesse sentido, sabe? Que são bons pra gente refletir sobre a gente, sobre conhecer a nós mesmos, né? Então, acho que também é uma indicação legal aí pra quem tá querendo começar. Quem quer se aprofundar, Bento XVI está aí para poder nos mostrar quem é Jesus,
né? E acho que todos os livros são muito bem-vindos, sabe? Eu acho que é bem importante mesmo a gente ter abertura, porque Deus fala com a gente através deles, né? E aí ele vai nos moldando pouco a pouco. E olha as maravilhas que ele faz através da leitura, né? Foi até pessoas que não acreditam em Deus e passam a acreditar depois de ter uma experiência com ele através dos livros. Olha o quanto isso também é forte, né? Com certeza. A gente, né, nos outros episódios, a gente sempre traz, né, os convidados sempre trazem livros, deixam indicações, então, por falta de indicação, não vai ser, né? Com certeza vai E, ter. Samuel, muito obrigada por esse episódio, por estar aqui com a gente. Que delícia falar sobre os livros, né? Um tema tão importante para a nossa fé, para o nosso crescimento pessoal. Então, agradeço muito a vinda de vocês aqui. Voltem sempre. Já deixei aqui o convite para a Mônica e já falei que você tem que voltar para falar de Santa Faustina. Esse vai ficar para um outro Esse momento, episódio vai mas a gente vai sair. preparar. Eu acabei nem comentando, né? Mas eu cheguei a ler o Diário de Santa Faustina e uma biografia dela também, Que te sabe? tocou muito, Que me né? tocou muito. Acho que foi um livro muito, muito bom. Foi bem no comecinho da pandemia que eu acabei lendo sobre ele, né? E é um livro que mostra o quanto a gente precisa confiar em Deus, né? Confiar em Deus em tudo. Ela fala, né? Jesus fala para ela que dilacera minhas entranhas aqueles que não confiam em mim. As almas escolhidas não confiam em mim. E o quanto é importante a gente ter confiança nos planos que Deus tem para nossa vida, né? Às vezes as coisas não acontecem, ou às vezes não tá acontecendo nada na minha vida, eu tô achando tudo moroso. Mas será que não é porque Deus já tá cuidando de tudo? Já tá encaminhando, sabe? E aí, quando a gente encontra com ele, a gente começa a ver as coisas acontecendo na nossa vida, a gente percebe a mão dele escrevendo a nossa É lindo, história, né? sabe? Sim. Então, assim, os santos tiveram essa experiência, eu acho que a gente tem também de ver a ação de Deus na nossa vida, né? Que é muito forte essa presença dele no nosso dia a dia. Então, que a leitura seja mesmo um ponto de encontro com Deus, né? Isso, perfeito. E a gente tem, não sei se eu vou te pegar de surpresa, mas a gente tem aqui para finalizar algumas perguntas fixas que a gente Certo. faz para todos os nossos convidados. A primeira pergunta é como Deus se faz presente no seu dia a dia? Através dos detalhes. Ai. Eu vejo Deus nos detalhes. Às vezes na pessoa que fala comigo, às vezes na mensagem que eu recebo na hora que eu tô lá no sacrário rezando, sabe? Então acontece, eu sinto a presença dele nos detalhes, sabe? Eu acho que é fundamental. E os livros também, às vezes a gente lê alguma coisa que a gente tá precisando ouvir naquele É Deus dia, falando né? com a gente, É um né? detalhe. É Deus falando comigo através dos detalhes. Legal. E a gente tem agora um jogo de palavras. Tá? Vou falar uma palavra e você responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça. Combinado. A primeira palavra é fé, Melhor experiência. família, Tudo que eu tenho. missão, Seguir adiante sempre. Nossa Senhora, Mãe. amigos. O ideal. Juntos por o mesmo ideal. Legal. E agora um versículo bíblico ou uma passagem que você goste. Ah, eu gosto de uma passagem de Hebreus. Eu não vou lembrar exatamente o versículo dela, mas eu sei que ela é lida na sexta-feira da Paixão, sabe? você lembra o Ela, trecho? a leitura. E fala o seguinte: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, para alcançardes misericórdia e serdes ajudado em um momento oportuno. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Cristo, o trono da graça, né? Para a gente ter a misericórdia e a gente ser ajudado, porque ele fala, né? Para ele nos ajudar quando for o momento oportuno. Então, que a gente conte mesmo com esse trono de graça que tá aí no nosso meio, presente e vivo dentro de cada um de nós na Eucaristia. Para ser ajudado, eu preciso me aproximar, né? Com certeza. Perfeito. E agora, não sei se você gosta de música, mas a gente sempre pede uma indicação aqui dos nossos convidados de uma música ou de um cantor que você goste para nossa playlist. Olha, ultimamente eu tô encantado por um EP que a Colo de Deus colocou que chama Pródigo. E aí tem 4 musiquinhas ali que formam é perfeito, porque fala justamente sobre encontro, né? A primeira é Seguro, depois é Quando Eu Te Encontrar, Encontro e Perdulário. Essas 4 músicas que uma é sequência da outra, digamos assim, mas que, nossa, ouvindo é tão profundo, Que legal. e é um momento para se rezar, para ter uma oração ali viva, sabe, através dessas músicas. Eu gostaria de deixar essa recomendação. Muito bom. O Colo de Deus está lá na nossa playlist e a música também é uma forma de oração, né? Com certeza.
É isso, Lucas. Vamos agradecer agora aos nossos patrocinadores. Isso aí, agradecer aos patrocinadores e agradecer também a você, né, que chegou até aqui, que assistiu esse episódio completo. No começo eu não falei, mas agora eu vou falar para você se inscrever em nosso canal. Se ainda Verdade. não está inscrito, se inscreva. Aperta aí para curtir também esse vídeo. Fique à vontade para comentar. Às vezes, no comentário, você comenta aí sobre algum livro que você já leu ou algum livro que você queira ler, né? Eu gosto dos comentários. E também aproveita aí para compartilhar com algum amigo, né? Porque talvez está precisando de um incentivo aí a mais para estudar, para buscar essa espiritualidade através da leitura, né? Então, ajude a gente aí nesse trabalho de evangelização. E sobre os patrocínios, né? A gente sempre tem um momento para agradecer os nossos patrocinadores. E são eles: a Tutti Frutti, Desarme Cambuí, Ering Cambuí, Núcleo Imobiliário, Bar do Peixe Cambuí, Laticínios Cambuiense, Vila Roxa, Praça da Matriz, Fecularia Santo Antônio, Topcel, Topcar, Juris Contábil Extrema, Juris Contábil Cambuí e o Empório Portão de Cambuí, que nos patrocina com o doce de leite. Tô passando Empório para Portão Maitê. de Cambuí, deixando a vida dos nossos convidados mais doce. Obrigado, gente. Ai, que delícia. Vão Doce de embora leite é com tudo de bom, docinho viu? para Maria Tereza. Não sei se a Maria Tereza já come um docinho. Ela já pede. Um pouquinho, Aí, né, Mônica? dependendo, a gente libera. Só um quadradinho ali de doce de leite, ela vai adorar. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Agradeço mais uma vez a vinda. Voltem sempre, né? Vocês serão muito bem acolhidos. É uma alegria receber vocês aqui. E para encerrar esse episódio, essa semana eu vi um trechinho no Instagram que dizia assim: os melhores, as melhores horas do meu dia é aqueles 10 minutos que eu paro para ler antes de dormir. Na verdade, assim, os 10 minutos que eu paro para ler antes de dormir são as melhores 3 horas do meu dia. Quando a gente começa esse hábito, né, a gente não consegue mais parar. Então, o nosso objetivo, eu acho, para esse episódio de hoje é trazer esse hábito, essa disciplina, né, para as pessoas, trazer a leitura como um caminho mesmo, né, de crescimento espiritual, de formação de fé. E se ficar, né, alguma coisa desse episódio, se ficar uma vontade de crescimento, de buscar histórias novas, de buscar livros, de crescer na fé, já importa pra gente, né? Com Já, a certeza. nossa sementinha já foi plantada. E assim, às vezes a leitura é algo que a gente não consegue ser tão constante, sabe? Vai ter momentos que você vai estar mais disposto, momentos que você vai ter Sim. muita coisa que não vai conseguir, mas não pare. Eu acho Isso, que é acho que o isso, ponto sabe? é Não esse. pare. Continue ali com aquela vontade que você teve de começar aquele livro e falar, eu quero conhecer sobre isso. Se tiver muito difícil, talvez recua, pegue outro, mas sempre traga alguma coisa ali, porque aquilo vai criando raiz, vai criando, vai florescendo dentro do seu coração. Isso. E se você parou por um tempo, depois volte, recomece, comece a ler aquele livro de novo, porque às vezes já esqueceu o que foi lido. Eu Sempre acho é que tempo, né? aprender com Santa Teresa a ter uma determinada determinação, sabe? Essa frase é perfeita. E trazendo de volta a passagem, né, que a gente trouxe. A chuva, ela não cai do céu sem molhar a terra, sem deixar, né, uma fecundidade, sem deixar um rastro ali por onde ela passa. Não vai ser perdido, né? O pouquinho Não. que a gente lê vai Vai florescer no nosso florescer no nosso coração coração. e vai nos tornar pessoas melhores. E é a palavra de Deus e a força que ele tem, né? Por isso que ela volta e muda tudo, Isso. né? A nossa vida, a vida do outro. Então, fica a dica para o episódio de hoje. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até Tchau. mais, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau.